Informações do Flamengo. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente também para esse Sport Center esse início de semana. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Bom dia, um beijo grande para você, abraço Jailson, um beijo Mari, se o Jailson quiser um beijo também está dado. Acabou o milho, acabou a pipoca, não tem mais Copa do Mundo. E aí, Jailson, não tem mais aquela toqueira espanhola também, então seguimos aqui felizes e contentes no Rio de Janeiro. Flamengo que nesta semana volta às atividades de forma oficial, né? Na última sexta-feira fez o amistoso com o Olímpia, lá em Brasília, 4-2, e agora nessa quarta-feira, na verdade, encara a Chapecoense fora de casa. Campeonato Brasileiro está a 7 pontos de distância do líder Palmeiras. Palmeiras tem um jogo a mais, sempre bom lembrar. Flamengo que anunciou a renovação com o Alexandro até o fim de 2027, permanece aí por mais uma temporada e meia no Flamengo, pelo menos o lateral que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo, e segue muito afim de ter o Thiago Almada, ex-Botafogo, Atlético de Madrid, esteve na seleção argentina que disputou a final ontem nos Estados Unidos da Copa, embora o Almada não tenha entrado em campo, então o Flamengo tenta aí chegar a um acordo definitivo com o Atlético de Madrid, oferece pouco mais de 20 milhões de euros para contar com uma fatia superior a 50% dos direitos do jogador. O River, sempre bom lembrar, acenava ali com 20 milhões por 50%. Então deve esticar mais um pouquinho esses dias aí, o Almada vai definir o seu destino. O Flamengo espera ter ele e mais 2 jogadores para a sequência da temporada. Gláucia. Maravilha, Pedro, obrigada. Um time que fez excursão, de um time que fez enfrentamentos complicados, né? Contra River, contra Benfica, tô falando do Flamengo. Muitos amistosos, Ana Flávia Nunes, para esse time que tenta voltar à liderança e que disputa muitas frentes, com muita expectativa nesse segundo semestre da retomada do calendário, né, amiga? Boa tarde. Ei, Vini, tudo bem? Ótima tarde para você, boa tarde a todos. Voltamos à programação normal, né? Com as equipes se preparando para o Brasileirão. Programação normal aqui também no Rio de Janeiro, que tava frio, agora, ó, um calor escaldante, tá, amigo? Tá parecendo dezembro o negócio aqui, mas tá bom. E, ó, a gente tá aqui em frente ao centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. Tem torcedor aqui aguardando a saída dos jogadores, porque agora há pouco terminou o treino que foi feito hoje de manhã. Então, o Flamengo fez esse treino. Amanhã faz mais um treino antes de viajar para Chapecó, onde na quarta-feira vai enfrentar a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Só relembrando aí para quem está acompanhando, né, Vini comentou sobre os amistosos nessa intertemporada, nessa pausa para a Copa do Mundo. O Flamengo fez amistosos, então, fora do país, fez 3 amistosos em Portugal, contra River Plate, Lausanne e Benfica, e na última sexta-feira fez um amistoso que foi lá em Brasília, contra o Olímpia do Paraguai, venceu todos os amistosos e agora, então, volta, né, o foco total para o Campeonato Brasileiro. Todos os 9 jogadores do Flamengo que disputaram a Copa do Mundo já se apresentaram. A gente dá uma olhadinha sempre que sai um carro aqui, porque aí vira toda uma emoção aqui da torcida e alguns jogadores sempre param, tá? Então eu quero trazer isso para vocês também se ocorrer. Mas vamos lá, todos os 9 jogadores do Flamengo que disputaram a Copa do Mundo já se reapresentaram. O Carrascal foi o último a se reapresentar, mas ele não joga quarta-feira contra a Chapecoense, porque ele tem que cumprir 2 jogos de suspensão conforme decisão do STJD por causa daquela expulsão dele antes da Copa no jogo contra o Palmeiras. Então o Carrascal tá fora. Léo Pereira, Danilo e Alexandro, que se reapresentaram na quinta-feira, não devem ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, tá? O Varela, que já até jogou no amistoso, viaja assim com o grupo, deve entrar em campo. Quem também deve viajar é o Plata e o De La Cruz. E o Arrascaeta e o Paquetá continuam se recuperando de lesão, né? Então, por isso, eles são desfalques, estão no departamento médico se recuperando. Então, não jogam quarta-feira agora contra a Chapecoense. E aí, a meta do Flamengo, gente, que tem aí, né, tá nessa perseguição ao Palmeiras no Brasileirão, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, são 7 pontos de distância atualmente. O Flamengo tem traçado um planejamento aí, pensando nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, pensando nos próximos 4 jogos, né, nas 4 rodadas, de tentar conquistar pelo menos assim, o máximo de pontos que der para tentar tirar aí ao menos 4 dos 7 pontos que tem aí atrás do Palmeiras, para ficar ainda mais perto, se aproximar e se manter vivo aí nessa briga pela liderança
do campeonato. Então esse é o planejamento imediato do Flamengo agora, pensando no Campeonato Brasileiro. Vini? Valeu, Ana Flávia Nunes, um beijo pra você, amiga, bom trabalho. O pessoal tá perguntando aqui no nosso chat, o Chico Estelar, o Carlos perguntando sobre o Flamengo. Deixa eu atualizar a questão sobre o Almada, então, pelo que eu apurei na manhã desta segunda-feira. Essa vai ser uma semana importante pro Flamengo envolvendo o negócio com o Almada, tá? Eu ouvi que o Flamengo vai intensificar os contatos junto ao Atlético de Madrid para tentar avançar na negociação com o Almada. Que vai ser uma semana decisiva que o Flamengo vai ter um sinal claro se vai avançar ou não essa negociação e vão surgir barreiras. O que eu ouvi, o que eu apurei é que as coisas estão bem encaminhadas com o Atlético de Madrid e com o empresário do Thiago Almada. Ele estava disputando a Copa do Mundo com a seleção argentina e vai resolver seu futuro agora na pós-Copa, entendeu? Ele durante a Copa do Mundo ele pediu para não tocar nenhum assunto, que ele estava focado no Mundial, e agora nesse pós-Copa que ele vai resolver seu futuro. River Plate já fez oferta de 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid e o Flamengo sinaliza com valores ali na casa dos 25 milhões de euros. E o Flamengo aposta numa oferta salarial melhor, uma oferta também ao Atlético de Madrid maior e a condição que o Flamengo pode oferecer ao Almada de disputar títulos e ser um cara importante e seguir na seleção argentina. Então o Flamengo acredita que a sua estrutura, todo esse projeto, vão tentar convencer o Almada, a voltar ao futebol da América do Sul, porque o Almada, inicialmente nas conversas com seu staff, antes da Copa do Mundo, já tinha sinalizado que há preferência de permanecer no futebol europeu. Agora o Flamengo tem esses fatores, que é convencer o Almada pela questão do projeto, questão financeira, questão de valores do Atlético de Madrid e, claro, mudar a cabeça dele de voltar para a América do Sul. Então, na casa dos 25 milhões de euros que o Flamengo conversa e as conversas vão se intensificar nessa semana. O Flamengo está otimista, mas ainda tem alguns obstáculos pelo caminho para tentar fechar essa negociação com o Almada, que até o Bruno Andrade falou aqui no Fala Fonte, que não era um plano do Flamengo gastar um valor tão alto nessa janela, que queria contratações mais pontuais, que não iam passar de 15, 20 milhões de euros. Só que quando você tem uma oportunidade de negócio e um cara que resolve, o Flamengo talvez não, mudou a sua forma de pensar e se for contratar o Almada, que é um cara acima dos 25 milhões de euros, que a gente está falando, negócio de mais de 120 milhões de reais, o Flamengo quer mais 2 reforços. Nesses 2 outros que o Flamengo vai investir, não serão valores altos como esse. Sim. Algo mais pontual, uma oportunidade de negócio, e o Flamengo não quer negociar nenhum nome nesse meio do ano. Nomes considerados como importantes e titulares do elenco. Apenas para atualizar sobre a questão do Almada. E o Danilo, como é que fica, hein? Tá totalmente fora dos planos, será, do Flamengo? Danilo? Mas é engraçado, se esteja falando de uma negociação de 25 milhões de euros acima, o Danilo casaria com esses valores, né? Assim, o BAP, né, tem dado entrevistas, né, falando sobre tema de reforços e tal, e ele elogia muito o Danilo, né? Aliás, o Danilo é um jogador muito bem avaliado, porque não seria assim, né, em qualquer clube, mas no Flamengo também, né? Seria titular no Flamengo, né? Jorginho, vamos lá, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Saúl reserva. É aquela coisa do Flamengo ter um elenco gigante para ganhar tudo, né?